Boa tarde, nação rubro-negra. Dia maravilhoso hoje, sem ressaca, né? A ressaca que eu tenho aqui é de o porre de gol que nós rubro-negros fizemos. Esse é um porre delicioso, né? Felizaço, hoje é um dia maravilhoso, leve, tranquilo, trabalhei com vontade. Estou muito feliz. Então, hoje o que a gente vai ter aqui, galera, a gente vai falar do jogo, né? Flamengo e Juventude. O Flamengo passou uma Scania em cima de Juventude e não deixou nada, nada, não sobrou nada, né? E o Juventude saiu do Maracanã numa ambulância. Cara, Pedro veio. O Pedro é Pedro, né, cara? E tem gente que gosta mais do Gabriel, que acha que o Gabriel jogar mais que o Pedro. Por favor. Mais decisivo, que decisivo, cara. Gol também é um pouquinho de sorte, né? Em final, né? E o Gabriel realmente ele tem sorte, né? Mas o Pedro, em termos de qualidade, por favor, e se deixar o cara jogar, botar confiança no cara, como nós estamos fazendo agora, aí o cara deslancha, aí o cara arrebenta, né? Alan, que eu critiquei muito no passado, demais, não só eu, acho que toda a nação, né? Tá jogando um bolão aí, o cara tá jogando muita bola, dou graças a Deus que custou caro, foram 40 e tantos milhões de reais, né? Arrascaeta, cara parece que teve uma mudança de atitude, parte física tá no esquema, né? Muito feliz. E o Maicon, né? Que perdeu um gol na cara, um passe maravilhoso do Plata, que tem jogado, cara, pro time. Eu tô sempre elogiando o Plata, né? É incrível. Mas deu um passe primordial pro Maicon. E o Maicon, um pouquinho displicente, jogou lá pro escanteio lá. Acontece. Mas nem isso me fez perder o bom humor, né? Partida maravilhosa, né? Mas eu quero ver isso, na verdade, em um time maior, né? Eu quero ver isso numa partida da Libertadores, né? Não que o Juventude seja fácil, o Juventude nunca é fácil, mas ele nunca é fácil no Sul, né? No Maracanã, a gente sempre tem um bom retrospecto dentro do Maracanã, né? Mas assim, eu vou colocar um vídeo aqui lá da Jovem Pan. Os créditos da Jovem Pan vão estar, e de todos os outros vídeos que eu colocar, vão estar ali na descrição, né? Com o link. Se vocês quiserem lá se inscrever, façam isso, porque essa galera toda aí nos fornece um bom material para a gente acompanhar o nosso Flamengo. Tá bom, galera? Então tá, vou colocar o vídeo aqui e depois a gente conversa mais um pouquinho. E aí, o Coquinho gosta de fazer uma gracinha. Se quiser, pode botar a Ferrari pra roncar, meu amigo. Pode roncar a Ferrari, porque foi, na verdade, bota barulho de trem, bota barulho de trator, porque ontem o que o Flamengo do Felipe Luiz fez no Maracanã foi um atropelo. Foi um tsunami, né? Já que a gente está no Rio de Janeiro, onde tem praia, onde tem onda. Pareciam aquelas ressacas, aquele tsunami tomando a cidade inteira, porque foi 6-0. Foi 6-0 do Flamengo do Felipe Luiz. E aí sempre tem, né? Os idiotas, os bobões. E eu adoro, porque, como eu digo, eu sou igual a vaquinha no pasto. Eu cago e eu vou andando. Vai cagando, vai andando. Então, pra quem critica, é do jogo, eu adoro também, não faço o meu trabalho pros outros. E é claro que a gente tinha que criticar o Felipe Luiz, quando ele perdeu aquele jogo pro Central Córdoba. É óbvio, porque se eu falo que hoje ele é o melhor treinador disparado brasileiro, pra mim hoje, brasileiro, ele é o melhor treinador disparado do Brasil. Agora, ele errou quando ele poupou 3 jogadores importantíssimos num jogo de Libertadores, o primeiro dentro de casa, na Libertadores. E se tiver que criticar quando errar, a gente vai criticar. Agora, eu sempre fui o cara que mais elogiou. Quando tava o Tite, eu já dizia aqui, eu falava, tira o Tite. Aí quando era perguntado, vai botar quem? Até o Felipe Luiz pode colocar, porque eu acreditava mais no trabalho. E é muito bom ver o Flamengo tendo a sua cara. Ver o Flamengo tendo a cara que o torcedor gosta. O torcedor tem que gostar da cara do time.
E é um time ofensivo, é um time que não para de atacar, é um time que vai jogar bem. Maravilhosamente todos os jogos? Não. Mas que tem esse estilo de jogo. Que é um estilo de jogo que tem a ver com o elenco que tem também. Por isso que eu critiquei tanto o Tite quando eu falei aqui com o Bruno e lá na época. O Tite tinha um elenco maravilhoso e não jogava nada. Era burocrático, era medroso, fazia um gol, retrancava o time inteiro, não jogava mais. Gostava de dar desculpinha, gostava de botar César Sampaio para falar no lugar dele, Filho para falar no lugar dele. Quando ele tinha que responder as perguntas, não respondia ninguém. Era sempre as mesmas respostas para todas as perguntas diferentes. E hoje o Flamengo, me desculpe, tem um bom treinador. E para mim, quando o Tite estava, não tinha um bom treinador. Agora, é um Flamengo que tem o Pedro voltando, tá? Pedro já tá fazendo gol. 2 gols no jogo de ontem. E é um Flamengo, Mauro César Pereira, líder do Campeonato Brasileiro. E aí, por isso que eu digo que você também criticou na época, e você sabe que as pessoas... Ai, agora, critica o Felipe Luiz. É sempre assim, você não pode dar uma criticada. Agora, Mauro, se ele não tivesse poupado os seus principais jogadores, Gerson, Pulgar e Wesley, contra o Central Córdoba, ele teria batido ontem o recorde do Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha 29 jogos sem perder pelo Flamengo. Felipe Luiz ontem, se não fosse aquele jogo fatídico contra o Central Córdoba, teria chegado a 30 jogos sem perder. Então, é um trabalho que às vezes a gente tem que criticar, porque ele vai errar, como ele mesmo disse, mas que está perto do impecável, né, Mauro? São muito bons números e o grande erro dele, que foi poupar os jogadores contra o Central Córdoba, rendeu a ele seu principal momento, seu pior momento no Flamengo. O problema não foi só poupar jogador, foi a postura do time. Acho que mais importante do que qualquer outra coisa foi a postura do time num jogo e no outro jogo. E acho que os 2 jogos estão interligados. O que aconteceu na quarta passada impactou no comportamento do time no jogo subsequente no Maracanã, né? Outra postura, o time marcando forte, recuperando a bola no campo de ataque seguidas vezes, iniciando novos ataques, voltou a fazer um gol cedo, como tinha feito contra o Grêmio, e conseguiu uma vitória bem expressiva, né? Uma goleada, né? Infelizmente, né, para quem gosta de futebol, com um público de menos de 29 mil pagantes, 31 mil e poucos presentes, que é um público ridículo para um jogo do Flamengo, porque a diretoria atual ela prefere uma cadeira vazia do que um pobre, né? Não é a única, tem mais clubes no Brasil que também são assim. E essa do Flamengo, claramente. Eu quero um pobre pagando o ingresso mais barato, né? Preço médio de R$80, 79 uns quebrados, R$80 o preço médio do ingresso. Até estava vendo aqui, ó, ontem o público foi de 31.445 pagantes, 28.931, aliás, perdão, 31.445 presentes, 28.931 pagantes, público, o ingresso, preço médio de quase R$80, 79 quebrados. Fluminense 1, Santos 0, domingo, 46.172 presentes, né? Uma diferença de cerca de 15 mil pessoas a mais, 43.291 pagantes, o que também dá mais ou menos isso aí de diferença. Público, o ingresso médio de aproximadamente R$47. Quer dizer, o Fluminense praticou o preço médio bem inferior ao do Flamengo, levou uma torcida muito mais expressiva no domingo, e ontem o Flamengo teve um público bem menor. Ah, mas é domingo, quarta-feira, não sei o quê. O Flamengo tem mais torcida que o Fluminense, o Flamengo teve vitória sobre o Grêmio fora de casa. Domingo tinha o Neymar, que sempre é uma atração também e tal, né? Muita gente que quer ver um dia em campo, mas está muito claro aqui que o que pesa é o valor do ingresso. E ontem o público pequeno é constrangedor para o clube, para a imagem do clube, mas o elitizador, digamos assim, ele quer elitizar o futebol, ele está preocupado com o resto, que se dane o resto. Que se dane o resto. Setores fechados, um negócio melancólico. Olha aí o público aí, Mauro. Esse é o público presente. Pagante não chegou nem a 30 mil. E eu estava aqui vendo os colegas que estavam ontem no Maracanã, dizendo que assim, o placar aparece rapidinho, sabe, o alto-falante quase que cochicha o público para que toma vaia. E ontem teve faixa de protesto contra o preço de ingresso, gritos contra o preço do ingresso caro e xingamentos contra o presidente. O BAP conseguiu ser xingado mais rápido do que o Landim. Parabéns, BAP. Você conseguiu. Depois de uma vitória sobre o Grêmio, por conta do preço dos ingressos. Passa da hora de começar a analisar isso. Essa renda aí seria igual ou maior se o ingresso fosse ao preço médio de R$40, com 60 mil pessoas no Maracanã pagando ingresso. E o Flamengo Juventude do ano passado, na reta final do campeonato, o Flamengo sem chance de ser campeão, teve um público de 60 mil.
Agora, o cara não tem o dinheiro para pagar, meu amigo. Não tem o dinheiro. Agora você pensa, eu tenho milhares de lugares vazios. Baixa o preço, faz uma promoção, dá uma oportunidade para o cara que é excluído dos estádios e que é apaixonado pelo clube de ver um jogo. Ele não vai poder ir nos grandes jogos? Não vai, porque aí esse ingresso vai ser mais caro, a demanda, a gente entende isso. Mas nesses jogos de menor apelo, é a oportunidade de você trazer um público que está excluído. Esse cara vai levar o filho, vai ter a experiência de ir ao Maracanã, de ver o time em campo, o garoto vai ser apaixonado pelo clube. E quando tiver um outro jogo desse com ingresso mais acessível, ele vai... Gente, o mundo inteiro é assim. Se você for comprar um ingresso da NBA, se você pegar os preços, pode procurar na internet, você encontra. Pega lá um time da NBA, aí tem a tabela. Quando o jogo é contra um time top, o ingresso é mais caro. Quando é contra um time lá da parte de baixo da tabela, o ingresso é mais barato. Por quê? É a lei da oferta e da procura. Os jogos contra equipes mais fortes, com mais atrações, com grandes jogadores, eles têm mais apelo. Quanto os times que são mais fracos, têm menos apelo. O cara flutua o preço do ingresso de acordo com a demanda. É uma coisa tão básica na economia, né? Então, assim, mas o pessoal do Flamengo não quer saber disso. Ele quer forçar o cara a pagar mais caro. Ele não tem o dinheiro. Ele não vai pagar. Não vai pagar. Tá? E não adianta comparar com São Paulo ou com outras praças. Tem que pensar dentro do poder aquisitivo do seu torcedor da cidade onde você joga. Ponto. Isso é básico e é vergonhoso o que faz essa diretoria do Flamengo com relação a isso. Repito, o BAP conseguiu ontem ser xingado pela torcida, né? Aquela história de vai trabalhar no Cruzeiro, agora que está na moda, né? Mais rápido que o Landim. O Landim foi xingado por outras razões diversas, mas não foi xingado assim tão rapidamente. Por quê? Porque o torcedor está percebendo que está errado. O torcedor que pagou o ingresso, ele não gosta de ver o estádio com aquele público. Ele fica incomodado, ele quer ver a casa cheia. Ele percebe que ele conhece o amigo que deixou de vamos no jogo? Ah, cara, não dá, muito caro. Para mim não dá, não. Quem não conhece alguém assim? Com certeza. Com certeza. Ou outro que não pôde levar o filho, não pôde ir com a mulher, a namorada, o irmão, o pai, porque, pô, consigo comprar o meu ingresso, para mais um eu não consigo pagar. Agora, essas pessoas parecem que não entendem qual é a realidade do torcedor, que é diferente da realidade de uma pessoa que tem uma condição financeira privilegiada e pode comprar o ingresso que for. É lamentável isso, é vergonhoso, acho que está na hora de rever um início de gestão ainda, um desgaste muito grande para a própria gestão. E quando se fala em estádio, se é para ter estádio do Flamengo no futuro assim, então faz para 30 mil pessoas, amigo. Né? Faz, para 30 mil. Domingo nós vimos o Grêmio, está em uma fase, mas um jogo contra o Flamengo sempre tem apelo para o torcedor gremista. Por que foi pouca gente também no estádio do Grêmio? O ingresso mais barato para o não associado do Grêmio custava R$80. E aí fica difícil, o cara não vai ao jogo. E outra coisa, um jogo como o de ontem, você atrai um não sócio, que vai pagar o ingresso que ele pode pagar, e você faz uma campanha para o cara se associar, sabe? Anuncia no placar. Você que não é sócio torcedor, verifica, tem novos planos do Flamengo e tal. De repente o cara faz uma continha, ele consegue pagar, consegue colaborar e ele passa a ser mais assíduo no estádio, sabe? Gostou da experiência, levou o filho, pô, pai, adorei e tal. O cara fala, cara, eu vou cortar algumas despesas aqui, vou trazer meu filho mais no Maracanã, vou trazer para ver o time, o garoto fica feliz. Sabe, a pessoa ela vai se adequando. É necessário entender isso, gente. Mas esses caras não entendem disso. Eles acham que porque eles podem chegar lá e comprar o que eles querem, porque tem uma boa condição financeira. Lógico, o que eles querem que eu falo, você pode almoçar num bom restaurante, você pode comprar uma roupa que você passa ali, vê na vitrine, você compra um sapato, você pode... Ah, gostei daquele relógio, vai lá e compra. Ah, o ingresso do jogo, não quero saber quanto é, eu posso pagar. É legal que algumas pessoas têm, mas essa é a condição de uma minoria. Então você vê que é muito claro. E ontem foi um 6-0, seria muito mais legal o estádio cheio, sabe? Eu nem quero falar muito do jogo, para mim o assunto mais importante ontem foi esse. Uma vergonha. Tá? O Felipe foi bem, montagem da equipe, o time com apetite, com fome. Tem um detalhe aí que eu acho que do jogo que me chama a atenção, que é o Pedro batendo pênalti. Está na hora de encontrar um batedor. Ou o Pedro treina pênalti, passa a ser um bom batedor, tá? Aprende a bater pênalti, que ele não sabe bater pênalti, ou encontra outro cara. Ontem estava muito fácil e tal, 5-0, perdeu, fez no rebote, mas vai chegar um dia... Imagina quarta-feira, Flamengo jogando com a LDU, tem um pênalti, o Pedro vai lá e perde. O Flamengo não tem um batedor. O Gabriel era um excepcional batedor. No seu declínio técnico do Flamengo, até pênalti ele começou a perder. Mas ele sempre foi muito bom batendo pênalti. Um dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma. Né? Mas o Pedro não é um bom batedor. Então, ou ele aprende, treina, aprende, observa, estuda, vê a técnica de outros bons cobradores de penal, e aí você desenvolve, é possível, né? Eu sempre gosto de lembrar, o Messi não batia falta. De repente, o Messi começou a treinar, começou a bater falta como poucos. Então, o Pedro pode aprender a bater pênalti se ele trabalhar por isso e tiver algum dom. Hoje, ele é um mau batedor. Não bate bem. Então, você encontra outro jogador no elenco com esse perfil,
né? Pode ser até o goleiro. Rogério Ceni batia pênalti, né? Chilaver batia pênalti e outros goleiros já bateram pênalti. Ou então encontra uma solução. Isso eu acho que é muito preocupante. O jogo de ontem, até esse sinal ele deu, porque o gol foi marcado no rebote, para acender a luzinha. Olha, hoje estava fácil, um outro jogo não vai ser assim. Agora a atuação foi excelente, o time jogou com muito apetite, muita fome, primeiro tempo, segundo tempo, as mexidas, quem veio do banco veio com vontade, a Arrascaeta voltou a jogar bem, fez um gol muito bonito, Michael fez um bom jogo, gostei da atuação do Michael, participou inclusive de gols, né? Gerson deu assistência, foi uma atuação muito boa do Flamengo, foi uma atuação muito convincente. E numa situação também que não pode ser ignorada do Bruno Henrique, que sempre abala, né? Quando tem um problema assim fora de campo com algum jogador, isso pode abalar o time. Não abalou o comportamento da equipe, o comportamento foi exemplar, tornou fácil um jogo que nem sempre é fácil contra o Juventude. O próprio Botafogo ganhou do Juventude recentemente no Rio por 2-0, um jogo bem equilibrado, com chances para o time gaúcho, estava 1-0, o Juventude quase empatou, tomou 2-0, foi lá, quase marcou, e o Flamengo não tomou conhecimento, inclusive o Juventude estava rifando bola, não conseguia sair jogando. Essa conduta não houve contra o Central Córdoba, tá aí eu acho que o grande erro. Não é só porque o fulano e o ciclano não jogaram. Ontem também não jogou todo mundo, ele deixou de fora um ou outro jogador, mas quem jogou muito bem. O Plata jogando de centroavante, fazendo um belo gol também. Foi uma atuação impecável ontem do Flamengo. Vejamos agora no combo dessa semana super importante, o clássico com o Vasco. O Vasco que vem num momento de muita discussão interna depois de uma derrota para o Ceará, tomando 2 gols do Pedro Raul, né? E o primeiro gol que o Vasco tomou foi uma vergonha, né? Tomar aquele gol. E depois tem um jogo, para mim, o mais importante, porque é um jogo que pode acalmar as coisas na Libertadores ou deixar o Flamengo em situação um tanto quanto perigosa, que é o jogo contra a LDU, 19h, terça-feira, em Quito, no Equador. Realmente, a situação do ingresso, ela chama muito atenção. Até os gritos que o Mauro disse era baixa o preço, era o grito, né, da torcida do Flamengo. Tinha a faixa também, né? Tem que ser muito questionado realmente, porque muita gente vai dizer, mas era um jogo contra um adversário de pouca expressão. Eu lembro de um jogo que É isso, galera. Eu tive que colocar o símbolo aqui na frente por causa dos direitos autorais, que às vezes, antes de postar, eu checo se o YouTube aceita e às vezes não aceita, eu perco o vídeo inteiro. E daí é muito chato. Então eu prefiro colocar essas coisas para o vídeo poder passar, pelo menos. Mas um pouquinho mais sobre o jogo, né? O gol que o Michael perdeu, até sacanagem. De qualquer maneira, o que o Mauro falou aqui também com o negócio dos ingressos, né? Caros que estão. E realmente, o Flamengo é o povo, sempre foi. Desde a minha época, quando eu comecei a assistir jogo, né, nos anos 70, 80, que enchia o Maracanã, porque os ingressos não eram tão caros. Mas será que vale a pena colocar ingresso caro? Você faz 2,1 milhões, né, com os ingressos caros, mas você leva 29 mil pagantes, né? Por que você não põe 60 e faz os mesmos 2,1 milhões ou então um pouquinho a mais? Por que não? Casa cheia ajuda o time, todo mundo sabe disso, né? Jogar em casa, é bem mais fácil. Por quê? Por causa do estádio? Não, é por causa dos torcedores, isso é óbvio, né? Então tá na hora do BAP. Eu gosto muito do BAP, entendeu? Em termos financeiros, o cara é gênio, né? Mas eu acho que tem que rever isso, entendeu? Porque o futebol é do povo, veio do povo. E é do povo, né. A maioria dos jogadores eram pobres, né, então é o povo, né. E é isso. Outra coisa que o Mauro César chamou a atenção e que eu já vinha chamando a atenção há algum tempo, é sobre o Pedro e pênalti. Eu entendo que o pênalti ontem foi jóia, porque já estavam ganhando, né, eu até pedi, né, que o Pedro batesse, né, para ver se ele fazia mais um, mas em jogo normal, eu digo, jogo normal, o que eu quero dizer com isso? Em jogo sério, né, que está valendo 3 pontos e o jogo não está indo bem, ou então o resultado está 1-0 só, ou estaremos perdendo, não pode ser o Pedro, né? Não pode ser o Pedro. Tem que ser o De La Cruz, né? O De La Cruz, não sei, Léo Pereira, que é um bom batedor, né? Mas para mim é o De La Cruz. O cara bate assim eximiamente pênalti, né? Então acho que isso daí tem que ser decidido, tem que ser uma coisa levada mais séria, né? Infelizmente não pode ser o Pedro. O que o Mauro César falou é verdade.
Você quer bater um pênalti melhor? Vai lá e treina, meu irmão. O Zico treinava. Eu me lembro quando eu fazia ali judô ali na Gávea, na época do judô que o Zico estava ali, ele ficava depois dos treinos fazendo, batendo falta, batendo falta. Eu não estou falando isso quando o Zico era jovem, eu estou falando nos anos 80. O cara ainda treinava, ainda já sabia e continuava treinando. Júnior treinava, né? Então tem que ser assim, né? Para você melhorar em alguma coisa, você tem que treinar, né? Você tem que fazer repetição, 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 né? Ah, outra coisa, galera, o problema do BH, né? O problema do BH, problema sério e já foi. Ele não, obviamente, ele não foi ainda para a corte, né? Mas tá na cara que ele vai ser condenado. E eu vou colocar uma coisinha na tela aqui para a gente analisar junto. Esse daqui foi. Deixa eu aumentar isso. Esse aqui foi um dos textos do WhatsApp dele, né? Aqui no GE, né? Então vai os créditos para o GE, como eu já disse antes. Os links estão no. Os links estão no. O que está acontecendo aqui? Eu não posso levar isso aqui. Não posso tirar. Pronto. Então, os links estão aí na descrição. Então, foi isso. Olha aí, ó. Então, aqui mostra também, mais embaixo, o que eles falaram. Vander, né? Oi, tio, você está com 2 cartões no Brasileiro, né? O Bruno Henrique, sim. Quando o pessoal vai mandar tomar o terceiro? Liga nós, hein? Quer dizer, avisa aí a gente, né? Bruno Henrique, vai ser contra o Santos. Daqui a quantas semanas? Olha aí no Google, né? Dia 29 de outubro, né? Responde o rapaz. Bruno Henrique fala: não vou. Mas se você acha que vai ficar sem cartão até lá, falou: não vou reclamar, só em caso de entrar forte em alguém. Aí o Vander, né? O sobrinho dele. Boa, vou guardar o dinheiro para o investimento. Quer dizer, ele estava ciente, né? Ele estava ciente que o garoto, eu não sei quantos anos tem, né? Mas garoto, né? Ia apostar o dinheiro e ele ia ter o cartão, né? Quer dizer, ele não pode fazer isso, isso é contra a lei, né? Eu achei que foi um vacilo tremendo. Gosto muito do Bruno Henrique, demais, acho ele muito humilde, uma pessoa joia. Obviamente, nem nós não conhecemos as pessoas, né? Os jogadores, no caso, pessoalmente. Só quem vive diariamente conhece, né? Muitos colegas dele, jogadores que trabalham com ele diariamente, também não conhecem o cara muito, né? Só quem realmente vive o dia a dia de casa sabe quem é a pessoa, né? Eu não posso dizer para vocês que o Bruno Henrique é super honesto ou que o Bruno Henrique é desonesto. Não posso. A análise que eu faço de fora, com pouca experiência de vida, já estou com 55 anos, sou vivido, né? Passei por várias culturas do Brasil, agora os Estados Unidos aqui, conheço muitas outras culturas, cubana, cultura pra caramba, né? E a gente aprende a olhar, a analisar um pouquinho as pessoas, né? Mas não dá para julgar, né? As pessoas são diferentes. Então o que eu digo é que ele vacilou, sabia que estava vacilando e vai ser condenado, né? Nunca mais vai jogar futebol na vida, eu acho. Eu espero que não, né? Mas pelo que vem acontecendo aí afora, isso é muito provável. E vamos perder, né, um ídolo nosso, né? Talvez uns, um dos 5 maiores ídolos, né? Que é o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique está acima do Gabriel, muito superior, entendeu? Eu não discordo de quem fale ao contrário, mas essa é a minha opinião, tá? Mas é isso, galera. E vou botar um videozinho também sobre a galera que estava torcendo contra, um pouquinho contra. E vamos ver quais foram as reações, né? Tá bom? Vou colocar aí. E esse vem do canal lá Torcedores da Depressão, né? Tá bom, galera? Então me dá um minutinho aqui que eu vou colocar o vídeo para vocês.
Arrascaeta, levantamento feito, desvio de cabeça, gol do Flamengo, Pulgar, gol do Flamengo, Eric Pulgar aos 12 minutos na cobrança perfeita do De Arrascaeta, ele vai soberano no meio da grande área, empurra de cabeça, sem nenhuma chance para o Gustavo, está aberto o placar no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Juventude, Matheus. No cruzamento de Arrascaeta, com muita qualidade, Eric Pulgar vai lá no segundo andar, ganha da defesa do Juventude, faz o cabeceio procurando o lado direito, o ângulo do goleiro do Juventude e abre o placar aqui no Maracanã. Flamengo 1, Juventude 0. O Juventude resistiu o ataque contra a defesa 12 minutos e 40 segundos. O Juventude não conseguia nem sair da sua intermediária, né? O Flamengo já tinha um escanteio, já tinha um chute do Arrascaeta, era o ataque contra a defesa. Infelizmente não conseguiu sustentar. Agora é uma noite para não sair constrangido. O Juventude não consegue passar nem da sua intermediária defensiva. Então realmente é momento agora de concentrar no jogo e evitar uma goleada. 1-0 Flamengo. É um ataque, realmente ataque contra a defesa nesse momento. No tanque vem Flamengo, Gerson tentou pro Plata, invadiu, tocou, gol do Flamengo! Gonzalo Plata, o equatoriano, recebeu cara a crachá com o Gustavo e aos 17, na saída do goleiro do Juventude, ele empurra para a rede. O Flamengo faz 2-0 no Maracanã, Matheus Maciel. Só dá Flamengo, é a jogada rápida de ataque do Flamengo, passa pelo Gerson, é muita qualidade. Aí o Plata na grande área, cara a cara com o goleiro Gustavo, ele deu uma cavadinha, tirou do goleiro Alviverde. O Flamengo tem 2, o Juventude não tem nada. 2 minutos atrás eu dizia, agora é para resistir, tentar sustentar aí. Mas tentar sustentar 1-0 sim, para não ser goleado. 2-0 com uma bela jogada, o Gerson pifou, isso é pifar. O Gerson deixou o Gonzalo Plata na cara do gol, deu uma cavadinha, 2-0, superioridade total do Flamengo. Agora o Juventude tem que chegar, né? Que hora chega o Juventude no Rio de Janeiro? Vai tomar 5, 6? O Juventude precisa chegar no Maracanã. Não pode ser sair daí de forma constrangedora. Tá 2-0 e muito fácil pro Flamengo. Gonzalo Plata fazendo 2-0 aí, Jesse. Ajeita a Arrascaeta na ponta direita. Na outra chance que teve, ele cruzou na cabeça do Eric Pulgar para marcar o gol. 21:40. Atenção, galera Alviverde. Atenção, galera Alviverde. Vamos secar essa aí de onde você estiver, hein? Partiu a Arrascaeta, cruzamento feito, desvio e é gol do Flamengo de novo. Gol do Flamengo, Danilo. Gol do Flamengo. Igual foi o primeiro gol. Cruzamento da ponta direita. Novamente, o jogador de área do Flamengo prevalece sobre a marcação. Empurra a bola sem nenhuma chance para o Gustavo. Tá ficando mais do que preocupante isso aí, hein? 22 minutos do primeiro tempo, 3-0 pro Flamengo, Matheus Maciel. Tá ficando feio. Mais um ataque do Flamengo pelo lado direito, mais uma falta, mais um cruzamento e mais um jogador ganhando na bola aérea. E foi assim, o Danilo, que está voltando aos gramados, ele ganha no alto, faz o cabeceio no lado direito do goleiro do Juventude. Flamengo 3, Juventude 0. Quase um replay, né? Essa aí foi mais rápida ainda, a bola dentro da pequena área. De repente o Gustavo também poderia ter saído na bola. Bate muito bem o Arrascaeta. Flamengo finalizou 4 em 22 minutos, finalizou 4 vezes, fez 3 gols. Já tá uma vergonha, né? Já o que a gente não queria tá acontecendo. Sair de forma constrangedora. Tem muito jogo. Que horas o Juventude vai chegar no Rio de Janeiro? Não dá para tomar uma goleada assim e sair achando que está fazendo um bom campeonato brasileiro. 3-0, há muito tempo eu não vi o Juventude tomar 3 gols em 22 minutos. É vergonha no Maracanã até o momento. É constrangedor. O Juventude tem que começar também a pensar, olha aqui, ó, Flamengo é melhor time, é mais time, ok, mas não pode, cada chegada do Flamengo é um gol. Tá constrangedora a atuação do Juventude. 3-0, Jesse Lopes. Eu vou te dizer, Jesse, já pede para terminar o jogo agora. Por mim já termina agora o jogo.
É o primeiro gol de Danilo nesta temporada. Na grande área, corta a zaga, vai voltar a bola, domina aqui pelo lado direito o Michael para Gerson, rolando pelo meio na troca de passes. Alan gira o corpo, volta para a direita com o Wesley para Michael, dominou o Michael, levou lá para a direção da grande área, carrega, fecha-se o jogo, ganhou do Jadson. Michael, ele vai tocando na frente, pintou o giro no canto, gol do Flamengo. Gol do Flamengo de Arrascaeta. 10 minutos do segundo tempo, ele gira bonito, bate no canto direito, não encontra a bola o goleiro Gustavo. E o Flamengo faz 4-0 no Juventude. Jorge de Arrascaeta, uruguaio. É o nome do gol, Matheus. É o que está acontecendo com o Juventude. A bola chegou para Arrascaeta, que ele gira com a perna esquerda, procura o lado direito, a bola quica e morre no fundo do gol de Gustavo. O Flamengo faz o quarto gol. Flamengo 4, Juventude 0. Golaço, né? O Flamengo deu, aqui o Gilberto anotou, aqui o Luiz Magno está aqui à minha esquerda, deu 726 passes agora só nesse ataque antes de fazer o gol. 726. Então vamos aos playoffs. Olha o Flamengo. Cruzamento na grande área para o Pedro. De cabeça. Gol do Flamengo, Pedro. 5-0 aos 25 minutos do segundo tempo. Pedro voltou e o Pedro marcou, Matheus. É, Gilberto, esse Wesley, o que joga de futebol, eu vou te contar. Ele fez um cruzamento e aí o Pedro que entrou, é só reserva do Flamengo. Ele fez um gol de centroavante, bem posicionado. Não, Jesse. É o primeiro gol 6, de né? Pedro nesta temporada. 6 será? Meu Deus do céu. Pega aí, Gustavo. Gustavo é pegador de pênaltis. De repente ele evita que seja maior ainda esse vexame do Juventude no Rio de Janeiro. 35 minutos. 35 minutos, Pedro a um passo à frente da risca da área, e partiu, disparou, pegou o goleiro, Pedro foi, se jogou, tocou, é gol! Gol do Flamengo, Pedro! O Gustavo pegou o pênalti, a bola ficou em frente a ele, ele não conseguiu segurar, o Pedro se jogou. Não esperavam 6, galera, mas é isso. Muito feliz, né, com essa partida, como eu falei no começo. Por favor, galera, não esqueçam aí de dar um like e se inscrever no canal, no Fla Urubu USA, como está dizendo aqui embaixo. Ajuda bastante o canal e um irmão rubro-negro aqui, tá bom, galera? Depois nós falamos um pouquinho mais e uma semana maravilhosa para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.